Olá pessoal, vamos falar um pouquinho hoje, né, sobre aqueles grupos menos diversos, tá? Então a gente vai falar um pouco sobre os outros filos que sobraram ali dentro, principalmente de Lophotrochozoa, né? Começando hoje ali por Sipúncula, tá? Então vamos falar um pouco sobre a diversidade, morfologia e ecologia desse grupo aí, né? Bom, aqui a gente tem Lophotrochozoa, né? Então a gente já falou sobre os grupos basais, a gente já falou bastante dos grupos mais diversos no interior de Lophotrochozoa, né? Então a gente já falou de plateumintos, nós já falamos, né, de molusca, o segundo maior filo, né, dos animais, só perde para os artrópodes, que está aqui dentro de Ictiozoa. Nós já falamos de Annelida, um grupo bem diverso, tá? Só que a gente tem uma quantidade enorme ainda de filos aqui dentro, né? Eles não são tão diversos em termos de número de espécies, mas vale a pena a gente falar um pouquinho sobre eles, né? Então eu vou começar hoje, né, na verdade nesta aula aqui, falando um pouquinho de Sipúncula, tá? Sipúncula, que é diretamente relacionado, na verdade, compartilha um ancestral comum com os anelídeos, né? Bom, é um pouco controversa ainda a posição filogenética de Sipúncula, né? Alguns falam que Sipúncula nada mais é do que um grupo interno a anelídeos, né? Porém, muitos livros trazem Sipúncula como um filo, né? Formando o clado irmão ali dos anelídeos. Qual que é o problema da gente classificar a Sipúncula dentro dos anelídeos? Então lembrando que a gente tem alguns filos que têm metameria, né, que seria segmentação corpórea, repetições de partes corpóreas. Né? Esses filos são Annelida, Artrópoda e Chordata. Tá? Então esses três filos são filos segmentares. Porém, Sipúncula nitidamente não apresenta metameria, né? Então, por não apresentar metameria, muitos autores classificam Sipúncula como um filo separado. Porém, tem muitos autores, né, que vão classificar ali Sipúncula no interior de Annelida, e a interpretação seria o seguinte: bom, Annelida, Sipúncula perdeu a metameria, ou seja, é um anelídeo que perdeu aquela estrutura corpórea baseada em segmentação, tá? Bom, mas eu vou seguir o Hickman, né, que é o livro que a gente usa de base aqui, né, para a disciplina. A gente usa Princípios Integrais de Zoologia, que é um livro um pouco mais simplificado, que é onde vem essa figura aqui, né? Da onde vem essa figura. Ele classifica Sipúncula como um filo separado. Porém, o Invertebrates, né, aquele livro grande dos invertebrados, ele classifica já Sipúncula no interior dos anelídeos. Então, assim, é difícil dizer, né, a estrutura dos organismos, os simpunculídeos, não vai mudar, né, a gente vai continuar falando das estruturas deles, mas saibam que a classificação do grupo ainda é um pouco incerta, tá? Depende um pouco de autor para autor. Nós vamos seguir aqui Sipúncula como um filo separado. Ok? Bom, aqui, né, numa outra figura, naquela figura que eu mostrei sobre os anelídeos, né, que mostra os principais clados dentro dos anelídeos, Sipúncula está, então, diretamente relacionado, segundo o livro chamado Princípios Integrais de Zoologia, que um dos principais autores é o Hickman, tá? Então, Sipúncula está aqui, irmão, né, de Annelida, e a sua principal característica é uma introverte anterior retrátil. Tá? É uma estrutura, basicamente, alimentar dos simpunculídeos. A gente vai ver essa introverte aqui daqui a pouquinho. Bom, os simpunculídeos são divididos aí em 6, na verdade, famílias: Sipunculida, Golfingiida, Sifonossomatidae, Antilesomatidae, Phascolossomatidae e Aspidosifonidae. Tá? Então são basicamente 6 famílias. Para a gente não tem muito sentido diferenciar
cada uma dessas famílias, vou apresentar as características que diferenciam cada uma delas, a estrutura corpórea geral, né, dos membros do filo Sipúncula não variam muito, tá? Então o que a gente vai falar aqui nessa aula em termos de características gerais vale para todas essas famílias, mas só para vocês saberem, né? O grupo, né, o filo Sipúncula é dividido basicamente ali em 6 famílias. Sipúncula, né? Primeira pergunta, nele é um filo separado. Então, eu já falei isso para vocês antes, né? Então, tem alguns autores que classificam dentro de Annelida, outros classificam como um filo separado, tá? Então, tenham isso em mente. Vocês podem encontrar diferentes classificações dependendo do livro na qual vocês seguirem. O grupo inclui aproximadamente 150 espécies, tá? 150 espécies de organismos basicamente marinhos e que cavam ali no sedimento, tá? Ou seja, eles ficam ali cavando no sedimento, enterrados e procurando alimento no sedimento, no fundo marinho, né? Eles são popularmente conhecidos como os vermes amendoim, tá? Apesar de serem relativamente grandes, né? Então a maioria dos sipúnculas aí tem de 1 a 50 centímetros. Devido à aparência principal dele, né? Parece um amendoim gigante, tá? Então, como eu já havia dito também, eles não têm segmentação, não têm cerdas, que são várias características que estão presentes ali dentro dos anelídeos, né? Agora, a cerda varia um pouco, né? A gente sabe que Irudínia, as sanguessugas, elas perderam as cerdas, né? Então você tem anelídeos com cerdas, anelídeos sem cerdas, mas todos os anelídeos apresentam um tipo de segmentação corpórea, que seja a metameria. Por isso, muitos autores não classificam o sipúncula dentro de Annelida. Esse grupo também não apresenta sistema circulatório. A gente vai ver aqui ao longo da aula os principais sistemas no qual os sipúnculas apresentam, ok? Então, essa é a morfologia corpórea dos sipúnculas, tá? Então a gente vai ter aqui um verme, né? A morfologia dele é basicamente de um verme, na qual a gente tem o corpo do verme, tá? E aqui a gente tem a introverte retrátil na porção anterior do corpo. Aqui tem a introverte também, tá? Aqui a introverte também. Aqui a introverte também. Aqui os tentáculos estão recolhidos, não estão para fora, tá? No exterior do corpo. Então, basicamente, você tem essa divisão corpórea entre tronco, né, e introverte retrátil. Então, essa é a forma do corpo, né? Chegando ali, pode chegar até 40 centímetros de comprimento. Aqui uns sipúnculos nudos encontrado ali na praia, né? Esporadicamente vocês podem encontrar esses organismos mortos, né, na praia. Aqui só a título de curiosidade, então os sipúnculos podem ser muito apreciados na culinária oriental, tá? Então tem algumas culturas que acabam comendo esses vermes, né? Então dentro de Annelida a gente já havia falado um pouquinho disso, né? Tem alguns períodos reprodutivos, pode acontecer uma explosão, né, desses vermes e aí as pessoas coletam eles e fazem comida, tá? De diversas comidas. Os anelídeos podem ser utilizados para fazer farofa, entre outras coisas, e os sipунculídeos também são apreciados ali na culinária oriental. Não sei como se come esses vermes, tá? Nunca comi, nunca encontrei um sipunculídeo vivo até hoje. São bichos principalmente de profundidade, tá? Então aqui, a divisão corpórea, a introverte, né? Então basicamente é comum o sipunculídeo vive, né? Então dentro do sedimento, no qual você vai ter o tronco que fica totalmente enterrado, e você tem a porção da introverte, né? Essa introverte são os tentáculos, né? Que na verdade essa introverte é a parte corpórea que apresenta os tentáculos e é utilizada basicamente para alimentação. Aqui a introverte desse bicho também, tá? Bom, aqui, vamos ver um videozinho. Tem vários videozinhos que representam esses bichos. Então aqui, ó, sipúnculos são organismos bentônicos, sésseis, de pouca movimentação, muitas vezes vivendo enterrados no substrato. Tá? Então aqui a gente tem a região da introverte. Vai representar aqui a introverte e a região do tronco.
que é o corpo propriamente dito desse animal. Ok? Ver se tem mais partes aqui. Ah, aqui, ó. Tá, então, o corpo e isso daqui é introverte. Então, na extremidade da introverte está localizada a boca com os tentáculos alimentares. Eles são suspensivos ou comedores de detritos, né? Então, aqui, ó, os tentáculos alimentares e aqui a boca. Tá? Então, ó, só para vocês terem uma ideia como eles movimentam ali a introverte. Tá? Ela pode ser retraída, isso daqui por músculos e pela própria pressão dos fluidos internos do celoma. Tá? A gente vai falar disso daqui a pouco. Aqui é o que a gente chama de esqueleto hidrostático. O esqueleto hidrostático ele se prolonga aqui para o interior da introverte, tá? Que permite, quando se aumenta a pressão, ela se expande. Tá vendo? Quando essa pressão diminui, ela se retrai. Olha o comprimento da introverte, né? E aqui você tem os tentáculos. A gente vai falar rapidamente disso. Primeiro ponto, a cavidade celômica ela é amplamente preenchida por líquido, formando um sistema circulatório e um esqueleto hidrostático. Tá? Então, o interior do corpo, pessoal, apresenta o celoma. Então, são organismos celomados. Celoma, que é uma cavidade interna do corpo. Né? Lembrando que o que mantém a forma de muitos vermes é a própria presença, né, de fluidos no interior do corpo. E esses fluidos, nesse caso, estão na cavidade celômica desse bicho aqui, tá? Dos sipúnculos. Então você tem celoma totalmente preenchida por líquido. Então o corpo deles nada mais é do que uma bexiga. Imagina aquelas bexigas de circo bem alongadas, não aquelas bexigas de balão, aquelas bexigas bem alongadas, só que cheia de água. Basicamente essa é a estrutura corpórea. Então o que mantém a estrutura corpórea desses bichos é o próprio líquido do interior do fluido celômico. Então você tem uma bexiga cheia de água e você imagina que a parede dessa bexiga é toda feita por músculos que tem capacidade de se movimentar. Então se aperta uma bexiga de um lado, ela se expande do outro. O volume interno tem que se manter o mesmo. Se você aperta a bexiga desse lado, o outro se expande. Tá? Então é basicamente assim que eles conseguem, né, ter movimentos corpóreos. Você tem uma bexiga cheia de fluidos e ação muscular. Tá? Esse processo permite a manutenção da estrutura corpórea, movimentação do corpo e também movimentação do que? Da introverte. Movimentação do tronco, corpo propriamente dito, e a introverte, estrutura alimentar do sipúnculo. Tá? Então, basicamente, é isso que permite a movimentação desses bichos. A gente vai falar das diferentes partes corpóreas ao longo, a gente tem vários slides aí mostrando as diferentes porções do corpo, tá? Bom, então os tentáculos estão associados a um celoma separado e cheio de fluidos. Então, como eu já havia dito, existe um sistema, né, sistema de compensação. O que é sistema de compensação? Nada mais é que um saco, tá? Um mini saco, uma outra mini bexiga no interior do corpo desses bichos, essa que está representada aqui, essa mini bexiga. Aqui também está presente essa mini bexiga. Tá? Então são duas mini bexigas, na verdade é uma mini bexiga, né? Aqui tem duas figuras, tá? Então uma figura aqui e uma figura aqui, então uma mini bexiga no interior do corpo, que serve como o quê? Quando você aperta ela, o líquido sai da bexiga e vai lá para a introverte. Então, quando ela se contrai, esse saco compensatório, o líquido sai do saco compensatório e vai para a introverte, e o introverte se expande, se estica. Quando, né, você quer recolher a introverte, você expande esse saco, o líquido volta para o interior do saco, sai da introverte e a introverte pode ser recolhida no interior do corpo. Então, aquilo que a gente tinha visto, né, no pequeno videozinho que eu tinha mostrado ali, onde a introverte se expande rapidamente e depois se volta, faz parte desse movimento, né, de fluidos que sai desse saco compensatório, vai para a introverte, ela se expande imensamente, como a gente havia dito. Depois o músculo relaxa, né, e aí o fluido começa a voltar para o interior do saco compensatório e a introverte volta para o interior do corpo, se diminui de tamanho. Tá? Então, é através do movimento dos fluidos e também da ação muscular que você tem a expansão da introverte e a diminuição da introverte. Tá?
Então você tem aqui, ó, introverte, todos os tentáculos e a boca fica aqui. Tá? Aqui a introverte é mais curta, está representada de uma maneira mais curta, né? Uma introverte mais curta, mas você tem os tentáculos maiores e aqui o interior da boca. Tá bom? Basicamente é isso que eles utilizam. Tá? Então você tem aqui a introverte, como eu tinha mostrado, né? Os tentáculos, a boca e o corpo todo, como eu já havia dito, é muscular. Tá? Então você tem aqui o saco de compensação, músculos todos ao redor da região da boca, aqui, né? Na verdade, região logo abaixo da boca, né? Que seria a parte aqui do esôfago, todo rodeado de músculos, músculos longitudinais pelo corpo. Então todo o corpo é formado por músculos. Então a movimentação corpórea é dada por músculos e mudanças de pressão desse esqueleto hidrostático, tá? Inclusive do saco de compensação. Ok? E como eu já havia dito, você aperta a bexiga de um lado, expande de outro, aperta desse lado, expande do outro. Então o volume interno do corpo se mantém o mesmo com a ação muscular. Então existe um certo peristaltismo, né? Então quando você, por exemplo, ó, contrai partes do corpo, tá vendo que essa região tá fina e essa daqui tá mais alongada? Se você expandir essa região aqui por ação muscular, essa região aqui vai ser, ó, tá expandindo aqui, essa daqui tá reduzindo de tamanho. Tá? Então, o volume interno do corpo se mantém o mesmo. Quando você contrai diferentes regiões do corpo por ação muscular, você vai apresentar movimento. Tá? Basicamente é isso que a gente encontra. Basicamente é esse o tipo de movimento dos sipúnculos. Um ponto interessante, né? A superfície corpórea apresenta uma cutícula bem desenvolvida, que nada mais é cutícula. O que é? É uma camada protetora superficial, tá? Essa camada protetora normalmente pode ser polissacarídeos, como acontece nos Ecdysozoa, né? Nos artrópodes principalmente. Pode ser camadas de proteína. Então você tem células da epiderme e na superfície corpórea, fazendo a separação da epiderme com o próprio meio externo, então aqui está o meio externo, aqui está a epiderme, células do corpo, você tem essa camada protetora, que a gente sempre chama de cutícula. Claro que em diferentes organismos, né, em diferentes filos, você tem o quê? Composições diferentes da cutícula. Mas cutícula, genericamente, é um nome que a gente dá para uma camada, né, de proteínas, polissacarídeos. É uma camada fibrosa protetora, acelular, não tem célula. A cutícula é formada por célula, a epiderme são células. Tá? Então a epiderme secreta essas substâncias proteicas, carboidratos, não importa, que vai proteger a própria superfície corpórea, a própria célula, né? Ok? Então eles têm essa camada celular. Um ponto interessante é que o celoma ele forma canais aqui na epiderme. Então a gente estava falando do celoma, então o canal celômico longitudinal, tá? Aqui você tem a derme e aqui você tem a epiderme. Então esses pela pele, né, na região da derme, ali próximo à epiderme, você tem a formação de canais celômicos. E para que servem esses canais? Mudança de pressão interna. Tá? Serve para mudança de pressão interna e movimento. Então você tem o celoma, aquela cavidade interna, grande no interior do corpo, mas esse celoma grande ele forma canais pela própria pele. Tá? Então, movimento. E um ponto que eu não falei, né? Falei muito pouco, né? Mas que é um ponto importante também. Você vai ter o sistema digestivo, você não tem sistema circulatório. Tá? Os nutrientes eles vão se difundir do trato digestivo pro fluido celômico, né? E aí com esse movimento do fluido interno do celoma você vai ter transporte de nutrientes para todas as células do corpo. Então você tendo canais aqui do celoma do interior da pele, você vai ter os nutrientes também se difundindo daquela cavidade grande celômica para esses pequenos canais e nutrindo também as células da derme, células da epiderme e assim por diante, tá? Então esse fluido celômico, ele funciona como um grande esqueleto hidrostático, tá? Mas também funciona como um sistema circulatório, ok?
Bom, falando ainda da estrutura corpórea, algumas espécies apresentam papilas na cutícula. Tá? Então, a superfície corpórea pode observar uma série de papilas, que possivelmente possuem função sensorial, tá? Mecanoceptores. Então, são pequenas verrugas ou espinhos na superfície corpórea. Tá? Então, pode ser simplesmente tecido ou tecido mineralizado. Né? Então, algumas espécies têm esses anéis aqui na própria introverte. Tá? Qual a função disso? Aderência também. Né? Então, se você está tentando cavar, você prolonga o introverte para o interior ou do substrato, puxa ela, você consegue ter algum tipo de movimento corpóreo, ou na superfície, por exemplo, ou para captura de alguma coisa que esteja ali, sedimento, tá? Então vai ter função sensorial, movimento, captura de alimento, né? Então esses espinhos ou verrugas ali na introverte, ok? Alimentação, tá? Então só para vocês terem uma ideia do sistema digestivo desse bicho, é um sistema digestivo completo, ou seja, apresenta boca e ânus, né? Então você tem o interior da boca, a introverte que captura o alimento, basicamente detritívoros, né? Você tem o esôfago, né? O trato digestivo não é muito diferenciado, ou seja, não tem muita diferenciação entre estômago, intestino estômago, intestino grosso, delgado, blá, blá, fino, né? Então você não tem muita diferenciação. Você basicamente vai ter o trato digestivo em forma de U. Então você tem boca, esôfago, tá? Que não tem diferenciação entre estômago. Você vai ter depois o intestino descendente, tá? Então o intestino vai descer aqui, espiralado. O ânus não termina na porção final aqui do corpo, porque depois você vai ter um intestino ascendente, que vai passar aqui pelo meio, ó, aqui dá para ver o intestino ascendente, tá? E aqui na superfície, quase na região anterior do corpo, talvez na metade para anterior do corpo, é onde vai se abrir o ânus. Né? Então o intestino é em forma de U. Ele desce, sobe e aí, né, ele se abre aqui na parte mais, que está falando reto, né, glândula retal, você tem uma glândulazinha aqui. Então aqui é o final do trato digestivo. Então se a gente olhar para um desses bichos aqui, ó, aqui é o ânus dele. Ok? Então, você tem introverte, vai para o interior do corpo, ele volta em formato de U, então o intestino, e volta, ele se abre ali, não, claro, na cabeça, né? Porque é difícil diferenciar em cabeça, mas é introverte e corpo, não tem cabeça nesse bicho, mas não totalmente da região anterior, fica na região média anterior do corpo, tá? Que é onde se abre o ânus. Em termos de sistema excretor, você vai ter nefrídeos, né? Então, o que são os nefrídeos? Você vai ter células, né, canais aqui do sistema excretor que vão se abrir no interior do fluido celômico. Então ele se abre no interior do fluido celômico. Aqui está a parede corporal. Aqui está um celoma, né? Você vai ter o líquido do fluido celômico passando para esses canais, né? Aqui, sendo reabsorvidos pelos nefrídeos. E depois você tem a parede corpórea aqui, o que não for reabsorvido pelo corpo, que passa no interior do nefrídeo, né, pode ser excretado. Então você tem simplesmente o nefrídeo, né, ele tem uma ligação entre o fluido celômico e a parte externa. Então, fluido celômico e parte externa do corpo. É um canal que vai ligar os dois. E aí, a própria pressão do fluido celômico faz com que todo o líquido do fluido celômico entre nos nefrídeos. Só que no fluido celômico não tem só excretas nitrogenados, né? Ou seja, não tem só os compostos nitrogenados que têm que ser excretados. Você vai ter isso, você vai ter nutrientes, você vai ter gases, vai ter tudo que importa ali, água e tudo mais, né? Então, conforme tudo isso entra para o nefrídeo, o que é importante começa a ser reabsorvido pelo corpo, né? Então, tudo entra nesse canal. O que é importante? Então, tudo entra numa dada porção, né, do nefrídeo, que ele se abre aqui né, como é que eu diria? No celoma, tá? Então uma parte entra, tudo isso entra aqui nessa porção. Conforme vai passando esse líquido pelo nefrídeo, o que é importante acaba sendo reabsorvido,
né, pelas paredes corpóreas, ao ponto que quando o líquido chega aqui, ele apresenta apenas aquilo que precisa ser excretado mesmo, né, ou seja, os compostos nitrogenados. Ok? Então o que vai ser exportado aqui da parede corpórea para o meio externo vai ser aquilo apenas que o corpo não precisa. Compostos nitrogenados, entre outras substâncias. Ok? A maioria desses nefridiósporos, que é a parte que o poro que excreta realmente os compostos nitrogenados por parte externa do corpo, então da parede corpórea, nefridióporo, que é a limite entre esses canos, né, do nefrídio até o meio externo, normalmente eles estão localizados ali em posição ventral do verme. Tá? Então você tem a região dorsal, região ventral, né, é na parte ventral que esses poros se abrem para o meio externo. Ok? Sistema nervoso. Em termos de sistema nervoso, nós vamos ter ali o gânglio cerebral, tá? E o cordão nervoso ventral, padrão para os invertebrados, né? E a partir desse cordão nervoso, você vai tendo bifurcações, né, de outros nervos que vão inervar diferentes partes corpóreas. E o sistema excretor, tanto o sistema excretor quanto o sistema nervoso, em organismos que são segmentados, né, você vai ter gânglios por segmento e nefrídeos por segmento. Então você vê esses dois sistemas muito dividido em organismos que são segmentados, como os anelídeos, né? Então lembra lá, cada segmento corpóreo tem uma porção de nefrídeos, tem gânglio. Já nesse bicho a gente não consegue encontrar no meio interno esses gânglios, na verdade não é nítido, né? Nada de segmentação com relação a esses dois sistemas, tanto nervoso quanto o sistema excretor. Por isso que a gente diz que esse bicho aqui não é um organismo segmentado, não apresenta metameria como os anelídeos, que é evidência então de que provavelmente esse filo, né, o filo Sipuncula, é um filo separado mesmo de anélide. Daí eu prefiro seguir realmente essa classificação. Tá? É muito improvável que esse bicho, que na verdade a partir de organismos segmentados, tenha surgido um organismo não segmentado, porque do meu ponto de vista, e isso é meio que óbvio, principalmente artrópoda encordados, né, a segmentação corpórea ela traz uma vantagem evolutiva tremenda, ok? Traz mais plasticidade em termos evolutivos. Vocês vão ver isso bastante quando entrarem em artrópodas. Tá? Então, muito dessa diversidade enorme de espécies e formas que a gente vê em artrópodas é devido à segmentação corpórea. Tá? Então, é como se a evolução você tivesse dezenas de corpos em um. Cada corpo, pequeno corpo, né, seria representado por um segmento corpóreo. Então, você pode modificar esse corpo, esse pequeno corpinho, como você quiser, ou seja, cada segmento como você quiser, juntando um monte, separando mais, e dessa forma você tem o surgimento de organismos, na verdade você tem diferentes organismos. Se você junta tudo, você tem um organismo. Se separa mais ainda, coloca um par de pernas, você tem uma outra espécie. Se você coloca dois pares de pernas, outra espécie, assim por diante. Você junta dois e separa cinco, tem outra espécie. Se separa em cabeça, tronco e membros, tem outra espécie. Cefalotórax, abdômen, outra espécie, outro grupo, né? Estou falando, por exemplo, de insetos, e estou falando cefalotórax, abdômen, estou falando de quelicerados, né? As aranhas, escorpiões e assim por diante. Então, você juntando ou separando esses pequenos segmentos, você tem formas corpóreas completamente diferentes. Então, dentro de artrópodes, você tem uma diversidade morfológica imensa, muito relacionada ao metamerismo, né? Então é muito difícil que a partir de organismos não metaméricos surja um organismo metamérico, né? Então se Púncula tivesse dentro de Annelida, teria que acontecido isso, né? Então é mais fácil a gente considerar que o metamerismo surgiu a partir de organismos não metaméricos, que seria o ancestral de Annelides messipúncula, o ancestral ali dos artrópodes ou o ancestral dos cordados, né? Então o metabolismo surgiu nesses ancestrais e não depois você tem um metamérico e perde a metameria, seria o que a gente consideraria se
de repente, sipúncula estivesse dentro de anélide. Eu acho isso muito improvável, tá? Bom, em termos de sistema sensorial, a gente vai ter células táteis sobre o corpo, né? Então, como a nossa mão, quando você pega assim alguma coisa, você tem sensibilidade, células táteis por todo o corpo. Você tem órgão nucal, tá? Que basicamente são células quimioceptoras, é uma região, uma concentração de células quimioceptoras na introverte, tá? Então aqui, ó, nos tentáculos periféricos também, então você tem várias células quimioceptoras, várias células táteis, desculpa, várias células quimioceptoras, todas na introverte. Por quê? É ela que vai procurar o alimento, né? Então ela vai ficar procurando o alimento ali, então ela precisa de muitas células sensoriais. Então aqui está sendo representado uma introverte, né? E aqui você tem os espinhos da introverte também. Esses espinhos ou as papilas podem ter também células táteis ou células quimioceptoras, ok? Você pode ter, em alguns casos, o órgão cerebral, não está representado aqui, mas você tem uma depressão ciliada projetando-se para dentro do gânglio cerebral, no gânglio cerebral. Onde fica o gânglio cerebral ali no tronco, você tem uma pequena depressãozinha cheia de células quimiosensoriais também, tá? Quimioceptoras. Então é chamado de órgão cerebral. Algumas espécies têm ocelos, tá? Mas é a exceção. Então basicamente esses bichos não têm olho, não têm células que consegue reconhecer os fótons, né, para saber se está de dia ou está de noite, que não tem muita função para eles, são organismos de profundidade, muito pouca luz chega lá, são organismos que vivem enterrados no substrato, né, só tateando, tentando encontrar alguma substância orgânica. Então, para eles, o mais importante são as células táteis, né, e as células quimiosensoriais. Basicamente, é o que é mais importante para esses bichos. Em termos de reprodução, né, então, o sistema reprodutor. Você vai ter espécies com reprodução assexuada, né, com alto grau de regeneração, né, isso é muito interessante. Né, então, se você arrancar um pedaço do sipúncula, ele se regenera. Tá? Então, você pode ter um grau de reprodução assexuada, tá? Fissão, né, divisão corpórea, ok? Mas a regra ainda é fecundação, né, a regra ainda é reprodução sexuada, com fecundação externa. Então você vai ter um macho e uma fêmea, então eles são dioicos. E é interessante, né? Lembra? Eu falei para vocês que os lofotrocozoários, a base deles é a presença da larva trocófora, que dá o próprio nome da lofotrocozoa, é lofóforo e larva trocófora, a junção das duas coisas. Então, você tem vários grupos que tem larva trocófora e lofóforo, né? Nesse grupo aqui a gente tem a larva trocófora, mas também outros padrões larvais podem emergir, né, nos organismos mais derivados de Lophotrochozoa. E nesse caso a gente tem a larva pelagósfera. Algumas espécies têm esse padrão larval aqui, chamada de larva pelagósfera. E a grande maioria com a larva trocófora, como a gente já viu lá, né? Boca, aqui está muito ruim de ver, mas você tem um tufo de cílios, apicais, assim por diante. Essa daqui é a larva pelagófora. Aqui fica um conjunto ciliar, tá? Aqui dá para ver o trato digestivo aqui no interior. Ok? Então é um outro padrão larval. A gente não vai entrar em detalhes desse outro padrão larval aqui, que algumas espécies apenas de sipúncula têm. Ok, pessoal? Então era isso que eu tinha para falar dos sipúnculas. Um pouco, falei rápido, tá? Porque na verdade tem bastante grupo. Então a gente vai falar agora de alguns outros filos aí no interior dos lofotrocozoários. Ok, pessoal?